Meus irmãos, bom estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, para adorarmos o seu santo nome, para iniciarmos mais um momento de estudo da palavra, mais uma série de estudos que o Senhor nos concede, para edificarmos as nossas vidas. Eu queria convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos hoje então iniciarmos essa série de estudos sobre os apóstolos de Cristo. Um estudo biográfico de cada um dos apóstolos, intitulado, esta série, nós a intitulamos como Os Escolhidos, e vamos estudar durante esses dias, até para sabermos por que esse nome, Os Escolhidos. Os irmãos acharam Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, desculpe, Lucas capítulo 6, versículo 12, Lucas capítulo 6, versículo 12. Os irmãos acharam? Diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém? Podeis sentar, os irmãos que estão de pé, louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, hoje nós vamos iniciar esta série de estudos que nós intitulamos Os Escolhidos, e é um estudo biográfico, sobre os apóstolos, é um estudo sobre a vida dos apóstolos de Jesus. E a ideia é de que cada semana a gente trabalhe um dos apóstolos. É claro que alguns nós temos mais material para explorarmos, outros nem tanto. Então pode ser que em algum momento a gente tenha que fazer uma divisão de 2 ou 3 encontros do mesmo apóstolo, falando do mesmo apóstolo, mas a ideia é de que a gente trabalhe assim dessa forma, de forma separada, cada um dos apóstolos. Mas hoje, irmãos, como é um estudo introdutório, nós vamos fazer aqui um levantamento a respeito de quem são esses homens e por que eles foram chamados. E para que nós comecemos entendendo quem são os apóstolos, entendendo quem são esses homens que foram escolhidos, ou quem foram esses homens, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre a dificuldade de encontrar material sobre eles, sobre a historicidade apostólica. E quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a vida dos apóstolos, a gente, claro, tem como primeiro material, como fonte primária, as Escrituras Sagradas. Mas os irmãos sabem que, mesmo a Bíblia fazendo menção do nome de cada um deles, nós não temos tantas informações assim sobre os apóstolos, até porque a Bíblia ela não tem como tema, ou nenhum desses livros que nós temos na Bíblia, o tema central é a vida deles. Nós sabemos que toda a Escritura Sagrada ela tem um tema, que é Jesus Cristo. E os personagens que fazem parte dos livros, eles são todos personagens secundários, porque o tema central das Escrituras é Jesus. E ainda que a gente se depare em algum momento com alguns livros ou alguns trechos de livros de forma extensa, que fale de alguns personagens, a Bíblia ela não se depara, ela não se detém, melhor dizendo, a respeito de nenhum deles de forma exaustiva. Então a gente vai ter que ir para outras fontes, além das Escrituras, para entendermos
quem foram os apóstolos, como eles viveram após a subida de Jesus aos céus, como eles morreram. E aí nós vamos encontrar algumas informações dentro de tradições históricas, dentro da tradição da igreja, entre outras fontes, mas ainda assim o material é muito pouco para a gente explorar como a gente gostaria de explorar. E há alguns impedimentos, portanto, para a gente ter todo esse material que a gente necessita. E alguns desses impedimentos, são fatores, portanto, inibidores para a gente conhecer um pouco mais da vida deles, conhecer um pouco mais quem eles foram, como eles andaram, como eles morreram. E dentre esses fatores, a gente vai ver, em primeiro lugar, sobre a modéstia e a simplicidade dos apóstolos, que não os tornavam objetos de análise biográfica para os primeiros cristãos. O que isso quer dizer, irmãos? Que os apóstolos, diferentemente de muitos dos que se denominam apóstolos hoje, eles tinham uma vida muito simples. Eram homens muito comuns, que tinham vidas comuns. Nenhum deles acumulou riquezas, nenhum deles ganhou proeminência dentro da religião judaica. Claro, dizemos assim porque todos eram judeus. Nenhum deles era um teólogo conhecido, um teólogo que as pessoas paravam para ouvir. Nenhum deles ocupava uma posição de destaque na sinagoga. E isso fazia com que a vida deles fosse passada como uma vida comum. As pessoas olhavam para aqueles homens, que na sua grande maioria eram pescadores, e nada os atraía, nada atraía na vida daqueles homens alguma coisa para que pudessem parar e alguém se deter e fazer um estudo biográfico deles. Então os apóstolos, eles eram homens simples, homens como eu e você. Assim como nós somos simples, aqueles homens também eram muito simples, tinham vidas muito comuns. E isso também nos alerta já a respeito de uma coisa importante para a gente aplicar nas nossas vidas. De que Deus, ele usa as coisas comuns. De que Deus usa coisas simples. De que Deus usa pessoas simples e pessoas comuns. A Bíblia diz, por exemplo, fazendo uma referência a Elias, que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Era um homem que tinha dificuldades como nós temos também. Mas Deus o usou de forma poderosa. Daí a gente já aprende a primeira lição, irmãos, é de que Deus, ele escolheu aqueles homens que eram simples e comuns e os usou de forma poderosa. E, portanto, isso também foi um impedimento para que ninguém se detivesse para fazer um estudo sobre a vida deles. Eles viviam de forma muito comum entre todos. Hoje, as pessoas veem grandes líderes, eclesiásticos, já de uma maneira diferente. Alguns querem ganhar proeminência e já não se dão junto com as ovelhas, já tem que ter um corredor para poder eles passarem, eles não cumprimentam todo mundo, são VIPs, Os apóstolos naquela época, eles não tinham essa visão, eram pessoas como tantos outros. Assim como o próprio Jesus, eles aprenderam isso com Jesus. Tanto que quando Judas traiu Jesus e entregou Jesus aos soldados romanos, ele colocou como código de identificação de quem era Jesus, um beijo que ele daria em Jesus. Então Jesus era igual aos seus apóstolos. Não havia uma diferença, ele não usava uma roupa diferente, ele não sentava em um lugar diferente, ele falava igual os seus apóstolos também falavam, tanto que Judas teve que o identificar, o beijando, dizendo, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus Cristo. Então, era assim a vida daqueles homens, e eles haviam aprendido com Jesus dessa forma. Um outro ponto, passa aí para mim, por gentileza, quem não está passando, era a ausência de uma perspectiva histórica, duradoura, por parte da igreja primitiva. Ou seja, a igreja, ela estava sobrevivendo, irmãos. A igreja, ela estava lutando para continuar a sua vida. Ela não estava parando, pensando assim, nós vamos registrar isso aqui, para poder, na posteridade, as pessoas saberem quem nós fomos,
o que nós fizemos, quem foram os apóstolos. Eles estavam debaixo de perseguição, passaram aí mais de 250 anos debaixo de uma grande perseguição. Então a igreja ela não estava preocupada em escrever a história, ela estava se importando em fazer história, pregando a palavra de Deus, anunciando a Cristo, sendo obediente ao que Jesus havia dito, que era fazer discípulos. Então eles não estavam se importando em fazer um registro da história, até porque eles tinham uma outra perspectiva diferente da nossa. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que havia uma necessidade, então, de fazer esses registros, que havia uma necessidade, então, de escrever um pouco como era a vida deles, como era a vida dos seus primeiros líderes, e isso eles faziam para que, então, a igreja posteriormente pudesse conhecer. Pode passar aí, irmão João Neto, por gentileza. E em terceiro lugar, um impedimento para conhecer um pouco mais sobre a vida dos apóstolos era o desinteresse da história secular pelo cristianismo primitivo. Disse aos irmãos que a igreja era formada pelos seus principais líderes de pessoas simples. E isso significava, irmãos, que a igreja era marginalizada. Ela vivia às margens da sociedade romana, que era o império daquela época. Então isso significa que aqueles irmãos, eles não despertavam nenhum interesse, a igreja cristã não despertava nenhum interesse da população. As pessoas não queriam saber quem eram aqueles irmãos, o que a igreja estava fazendo, mesmo que aquilo tivesse causado impacto, aquilo era irrelevante para eles. Quando passou a ter um interesse a respeito dos cristãos, foi quando Nero colocou fogo em Roma e a culpa foi colocada sobre os cristãos, e aí alguém começou a registrar alguma coisa sobre os crentes, alguma coisa sobre os apóstolos, alguma coisa sobre os cristãos daquela época, sobre a igreja primitiva. Isso significa, irmãos, que nenhum erudito, ele parou, se deteve para fazer uma pesquisa sobre como viviam os cristãos. Nenhum erudito parou para fazer uma pesquisa como era a vida dos apóstolos. Eles fizeram assim, eles fizeram assim, ou melhor, não fizeram assim porque não havia interesse, ninguém queria saber. Então o que se sabe são de fragmentos, de outros textos, de outras fontes, falando de outras situações. Então as pessoas paravam, retiravam aquela paz e diziam, então era assim que a igreja vivia, então era dessa forma que se comportava. Então o cristianismo primitivo, irmãos, ele vivia à margem da sociedade. Com o passar do tempo, o Estado começou a tomar conta desse cristianismo, e então as pessoas começaram a ter o interesse, Quando a igreja, irmãos, ela começa a dialogar com o Estado, ela começa a se associar ao Estado, aí que o Estado começa a ter o interesse. Começa a ter o interesse naqueles que são chamados ali de cristãos. Mas até então não havia esse interesse. E os irmãos sabem que naquela época muitas pessoas eram analfabetas, não eram letradas. Então quem detinha o conhecimento eram as pessoas de poder aquisitivo alto. Então eles que poderiam fazer esse tipo de pesquisa, eles que poderiam se deter a pesquisar sobre os apóstolos, mas ninguém se interessava por isso. Um outro ponto também é que o advento da sucessão apostólica foi um fator importante para que ali os apóstolos não pudessem ter algo registrado. O que é isso? Os irmãos sabem que muitas epístolas que Paulo escreveu, em especial aos Colossenses, ele escreveu para combater uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia ela foi muito maléfica para a igreja primitiva, para a igreja daqueles 3 primeiros séculos, principalmente. E ela arrebatou muitos crentes, Ela levou muitos cristãos para esse lado. O gnosticismo, ele é até difícil de ser explicado, mas, em suma, o gnosticismo ele era formado por alguns mestres. Algumas pessoas que se diziam mestres e eles achavam que eram iluminados, que eles tinham um poder especial, um poder espiritual especial, diferente dos outros cristãos. Então, esses mestres eram detentores de poder, segundo aquilo que eles pregavam. E esses poderes haviam passado para eles a partir de uma sucessão, de um mestre para o outro, de um apóstolo para o outro.
Então eu havia, como mestre, recebido aquele poder, e então agora eu ia preparar a outras pessoas a partir da iluminação que eu tinha para receber aquilo de especial que eu tinha. Só que aí a igreja começou a perceber um problema que havia nisso, de que a revelação, segundo eles, segundo os gnósticos, era simplesmente para pessoas especiais, para aqueles iluminados, para aqueles que tinham um poder espiritual diferenciado. E isso causou grande prejuízo para a igreja. E aí então a igreja começou a falar de que o ensino ele não foi dado a um em especial, ou a outro em outro momento, mas foi dado a todos os discípulos. Foi passado aos discípulos de Jesus de uma maneira igualitária. Então todos tiveram acesso ao mesmo conhecimento. Então isso significava que toda a igreja tinha também a possibilidade de conhecer a verdade, e não somente algumas pessoas especiais. Esse ensino, irmãos, hora ou outra na história, ele é propagado de uma forma equivocada, assim como o gnosticismo naquela época, de que somente o clero ele tem o poder, né, de conhecer as escrituras, só ele pode interpretar, só ele pode entender. Para você ter uma ideia, isso causou tanto prejuízo na igreja que mesmo os clérigos, né, na Idade Média, por exemplo, os padres, eles rezavam as missas em latim, mas não conheciam as escrituras, não sabiam o que diziam as escrituras. Há um estudioso que diz que naquela época, se você perguntasse para um padre, um clérigo da igreja romana, quem foram os apóstolos, eles nem sabiam dizer, eles nem sabiam mencionar, porque era aquela ladainha, aquele texto decorado que eles diziam na missa, né, na celebração, e eles só sabiam aquilo ali e não conheciam nada das escrituras. Isso fazia com que as escrituras sagradas ficassem em poder de pessoas especiais. Ao ponto, diz a tradição, de que os livros sagrados que eram guardados na biblioteca da igreja, era colocado veneno em suas pontas, né, das páginas, para quando alguém fosse fazer a leitura e tivesse que molhar o dedo na ponta da língua, né, fosse envenenado. Então a gente vai percebendo, irmãos, que as heresias elas vão se renovando. Hoje também tem gente que diz, não, eu sou diferente, eu tenho uma unção especial, eu tenho uma unção diferenciada, né? Se você quiser receber, você tem que andar comigo, se sujeitar a mim, você tem que estar debaixo da minha cobertura. E isso, na verdade, nada mais é do que um gnosticismo com outra roupagem. As escrituras, elas têm aqui, elas têm abertura para todos. Todos nós devemos ter acesso às escrituras. A reforma protestante, ela veio com esse propósito, que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus. Alguém diz erroneamente que as escrituras, que a reforma protestante pregou a livre interpretação. Não, não, não. A reforma protestante, ela não pregou a livre interpretação. Ela pregou o livre exame das escrituras. A interpretação das escrituras devem seguir as regras hermenêuticas para que haja uma boa compreensão do texto. Mas todos nós temos livre acesso ao exame, a conhecer, a ler, a fazer uma análise. Todos nós temos esse direito. Quem não faz assim e quem não quer que seja feito dessa forma, é porque quer colocar as pessoas, os seus discípulos, as ovelhas, debaixo de um cabresto, debaixo de uma autoridade, onde diz assim, ó, só eu que determino, a iluminação está sobre mim, o poder está sobre mim, o Espírito está sobre mim, a boa mão de Deus está somente sobre mim, então vocês têm que se sujeitar a mim. Irmãos, isso é heresia. Quando nós nos importamos com a pregação da palavra de Deus, nós queremos que todos conheçam as escrituras sagradas, a verdade da palavra de Deus. Então, quando alguém ele tem esse pensamento de que não, eu tenho o poder e vocês precisam estar debaixo de mim para vocês aprenderem, e somente quando eu liberar poder que vocês vão ter, isso é gnosticismo. Então isso causou também um prejuízo para a igreja naquela época. E também um outro fator importante foi a crescente rivalidade entre a igreja oriental e ocidental e a corrida pelas relíquias apostólicas. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui nesse ponto aqui, irmãos, é a ausência de uma perspectiva histórica e duradoura por parte da igreja primitiva,
foi de que a igreja ela tinha uma perspectiva escatológica diferente. Eles achavam que Jesus ia voltar logo, porque era isso que eles pregavam. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Então era essa a pregação da igreja. Então a igreja tinha essa perspectiva, Jesus está para voltar. Jesus vai voltar logo. Eles não pensavam como hoje a gente pensa, daqui a alguns anos, né? Daqui a algum período, algumas coisas precisam se cumprir para que ele volte. Não, eles tinham uma perspectiva de que logo o Senhor voltaria. Tanto que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses com essa perspectiva. Os crentes estavam morrendo e os crentes de Tessalônica estavam preocupados. O que está acontecendo? Não era para Jesus ter voltado? Os crentes estão morrendo. Os nossos irmãos estão morrendo e para onde eles vão? Que Jesus ainda não voltou. Então Paulo vai escrever as cartas à igreja de Tessalônica para fazer uma correção e trazer um consolo ao coração dos crentes de Tessalônica, dizendo: olha, irmãos, fiquem tranquilos, vai acontecer, mas aqueles que ainda já morreram e antes da volta de Jesus, há um lugar reservado para eles. Então Paulo vai explicar com carinho, né, e com todo cuidado, para que eles mantivessem a esperança na volta de Jesus. E também um impedimento, como eu já disse aos irmãos, era a crescente rivalidade entre a igreja oriental e a ocidental e a corrida pelas relíquias apostólicas. Os irmãos sabem que em determinado ponto da história, o Império Romano ele passou a ter duas capitais, né? Roma e Constantinopla, que foi fundada pelo imperador Constantino. Constantino, como ele havia fundado a cidade de Constantinopla, que leva o seu nome, né? Constantinopla em homenagem a Constantino, ele queria que Constantinopla ganhasse proeminência dentro do Império Romano. E então ele começa agora a fazer com que Roma seja esquecida, porque a capital do Império Oriental Romano era Constantinopla. Então ele tinha interesse de que a igreja oriental fosse vista dentro de Constantinopla como uma grande igreja, uma representante do cristianismo, porque de Roma já dizia o seguinte: aqui em Roma nós temos o túmulo de Paulo e de Pedro, e vocês têm o quê? Aí Constantino começou então uma busca desenfreada pelas relíquias. Então começou então uma busca até para fazer exumação de corpos. Quando alguém dizia: olha, o apóstolo André foi enterrado ali, as pessoas iam lá, cavavam, tiravam aquele corpo, exumavam aquele corpo, e diziam: está aqui o esqueleto de André. Tem ali um pedaço da cruz que Jesus foi crucificado. Então as pessoas iam lá, buscavam aquele pedaço de madeira e diziam: isso aqui é a cruz de Jesus. E começaram a colocar isso em um grande museu, né, no templo, para que as pessoas pudessem ali fazer peregrinações a Constantinopla. Só que aí, irmãos, começou um monte de histórias falsas. Uma criação de um monte de histórias falsas. Toda hora aparecia uma relíquia nova. Toda hora aparecia um túmulo novo. Toda hora aparecia um negocinho novo, o espinho da cruz, o espinho da coroa de Jesus, o pedaço da cruz, o crânio não sei de quê, o pedaço do pé do outro. E começou então uma grande bagunça. E a igreja se tornou pagã nesse momento, porque agora ela não estava mais preocupada em uma adoração simples, como diz as Escrituras, mas ela estava presa às relíquias, ela estava presa a essa idolatria. Então isso fez com que, em determinado momento, a igreja começasse a perceber: isso está preocupante, isso é um problema. Então, muita coisa do que existe hoje, a gente fica na dúvida. Os historiadores ficam se perguntando: será que foi assim mesmo? Ou será que isso é uma lenda? Será que isso não foi inventado? Será que há respaldo para a gente dizer que foi assim? Então, muitas vezes nesse estudo aqui, irmãos, que nós vamos fazer, a gente vai dizer assim: a tradição diz assim. Porque não há como dizermos de forma enfática: foi assim. Porque os historiadores vão se debruçar e vão dizer assim: aqui tem dizendo que foi dessa forma, essa fonte diz que foi mais ou menos assim, mas essa outra contradiz, né? Então a tradição e aquilo que foi colhido dentro das fontes foi encontrado dessa forma. Então diz assim, mas não podemos dizer categoricamente que foi assim. Então, por exemplo, a tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas não há como a gente afirmar que exatamente foi assim. A tradição diz que André, ele foi crucificado em forma de X, mas não há como cravarmos que foi exatamente assim. Até tem um símbolo, né,
é um sinal aí, um símbolo das leis de trânsito, que é a cruz de Santo André. Por quê? Dentro dessa tradição de que ele teria sido crucificado em forma de X. Então, isso causou muito prejuízo para as fontes, porque toda hora aparecia alguém dizendo uma coisa. Agora, irmãos, percebam que naquela época já existia então fake news. E era fácil de criar, né? Qualquer um que pegasse um pedacinho de pau ou um esqueleto e dissesse, isso aqui é o santo tal, porque as pessoas pagavam para ter aquilo ali. Isso foi fonte de muito lucro para a igreja também. A igreja se fez muito dentro disso, até que Deus levantou reformadores para trazer de volta à igreja a forma simples que ela deveria cultuar a Deus. Portanto, a gente já tem uma ideia da dificuldade que a gente pode encontrar, né, a respeito de estudar sobre a vida dos apóstolos. Agora, quem são esses homens, ou quem foram esses homens? A primeira coisa que a gente pode dizer, irmãos, melhor dizendo, que foram homens comuns. Homens comuns, porém, com um chamado incomum. Como eu já disse aos irmãos, homens que nem eu e você, que o Senhor resolveu escolher, na sua presciência, na sua soberania, escolheu para fazer deles apóstolos, fazer deles instrumentos poderosos em suas mãos. E aí, queridos, tem um texto em 1 Coríntios, que eu quero ler com os irmãos, no capítulo 1, nos versículos 26 a 29, que diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse texto aqui ele é muito claro, né? Paulo ele é muito claro e também é um tapa na cara da gente, né? Diz assim, meu irmão, tu está pensando que tem alguma coisa? Tu não é nadinha. Se tu for escolhido por Deus, porque tu é comparado a nada, a coisas loucas. Então tem gente que acha que Deus precisa dele. Deus me escolheu, se não fosse eu. Tem gente que bate no peito e diz assim, olha, se não fosse eu que estivesse aqui, como Deus precisa de mim. Coitadinho, né? Não é assim. Deus ele escolhe os que não são para confundir os que são. E esse texto ele se encaixa exatamente sobre o aspecto da escolha dos apóstolos. Deus ele escolheu aqueles homens não porque havia méritos neles. Não havia. Nenhum. Assim como não há em nenhum outro homem que Deus havia escolhido na Bíblia ou que tenha escolhido nos dias de hoje. Não há méritos na escolha de nenhum homem e de nenhuma mulher. Deus escolhe pela sua graça. Ainda que nos preparemos, que nos dediquemos, Deus ele vai honrar o nosso esforço, a nossa dedicação, porque Jesus também proferiu a parábola dos talentos, então os nossos talentos precisam ser aperfeiçoados. Se você ensina, a Bíblia vai dizer que você deve fazer isso com dedicação. Se você prega, se você canta, se você administra, tudo aquilo que você faz, no dom que o Senhor te deu, você tem que desenvolver. Mas ainda que você desenvolva, ainda que você se torne o melhor, se é que possamos mensurar dessa forma, ainda assim, tudo é pela graça de Deus. Não há mérito, não há merecimento nenhum, não é pelo nosso esforço. Então, nenhum de nós tem o direito de dizer, Deus escolheu-me porque eu sou muito bom. Não é assim que funciona. Não foi pelas nossas habilidades. Então, da mesma forma, o Senhor escolheu esses homens porque Ele quis escolher. E Jesus, quando Ele iniciou o seu ministério público, Ele teve muitas controvérsias em seu ministério. Muitas pessoas se levantaram contra Ele. O povo da sua própria cidade se levantou contra Ele, não acreditou nele. As pessoas não acreditavam de que Jesus poderia ser o Messias. E quando Ele iniciou o seu ministério de forma mais ampla, pela região da Galileia, à medida que as notícias se espalhavam a respeito dos seus milagres, a fama dele crescia. As pessoas começaram a procurar para saber quem era Jesus.
E então ele começou a ser conhecido. Havia dificuldades, né, na sua caminhada muitas vezes, mas muitas pessoas também se aproveitaram daquele momento para estarem perto de Jesus. Uns por curiosidade, outros porque queriam milagres, outros porque tinham fome, outros porque tinham uma visão equivocada a respeito de Jesus, achando que ele era um líder político e queriam se beneficiar disso. Mas Jesus, quando ele vai fazer a sua escolha, ele não leva em consideração quem tinha chegado primeiro, quem tinha apontado para ele primeiro, quem o bajulava, se era uma grande multidão. Ele faz uma escolha segundo a sua soberania. Então, queridos, os apóstolos, eles são prova viva de que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque esses homens que foram escolhidos, eles no primeiro momento foram muito vacilantes. A gente vai falar sobre isso na parte final do estudo de hoje. Eles tiveram dificuldade de aprender, mas Deus fez desses homens uma grande potência. Foram estes homens, exceto Judas Iscariotes, que abalaram o mundo com a pregação do Evangelho. Só havia uma chance dessa igreja dar certo, e o Senhor escolheu esses homens comuns. O Senhor escolheu homens simples. Quem de nós, irmãos, se tivéssemos a oportunidade de escolher 12 pessoas para a nossa equipe, escolheríamos pessoas simples, sem nenhum tipo de predicado, sem nenhum tipo de proeminência dentro da sociedade daquela época. Nós procuraríamos sempre os melhores. Quem é que as pessoas estão falando? De quem é que as pessoas estão comentando? Quem são os melhores? É assim no pau ímpar, quando vai jogar bola. A gente quer, quem ganha primeiro quer logo escolher o melhor para o seu time. Mas Jesus escolheu não homens que tinham destaques, mas homens que ele trabalhou no seu caráter. Homens que ele teve a oportunidade de ensiná-los para que eles pudessem ser aperfeiçoados na sua fraqueza. E, irmãos, glória a Deus que a Bíblia ela não esconde os defeitos dos apóstolos. Pedro, então, esse aí mesmo que é exposto nas suas falhas. Você vai ver que Pedro ele é sempre voluntarioso, afoito, ele quer ir andar sobre as águas, ele quer responder as perguntas. E muitas vezes, porque ele era afoito, voluntarioso, queria fazer, muitas vezes ele era repreendido. Mas ele queria estar lá, ele queria fazer. Muitas vezes o Senhor repreendeu também a incredulidade deles. Mas isso significa, irmãos, que Deus, ele aperfeiçoa a sua força em nós que somos fracos. Não podemos nos intimidar e dizer assim: ah, é porque eu não sei, ah, porque eu tenho medo, ah, porque eu sou tímido. Deus, ele faz, porque ele é poderoso para fazer, e louvado seja o seu nome por isso. Não podemos nos intimidar e dizer: não é porque eu nunca fiz isso, mas sempre tem a primeira vez. E quando o Senhor te colocar, ele vai te capacitar. E louvado seja Deus por isso. O que nós queremos, irmãos, é que o Senhor levante homens e mulheres cheios da graça de Deus. E Deus, ele está procurando pessoas dispostas e disponíveis. Porque tem gente que está disposto, mas ele não está disponível. Tem gente que está disponível, mas ele não está disposto. Então Deus está à procura de homens e mulheres para ele usar nessa terra. E, irmãos, é tão difícil nós fazermos escolhas. Se você hoje pudesse escolher, dentre aqueles que você conhece, 12 pessoas, para você fazer um grande trabalho com essas 12 pessoas na área evangelística, você teria dificuldade de escolher. Você teria dificuldade de escolher. Alguns estão ocupados demais, outros são medrosos demais, outros não querem, outros só querem ser servidos. Então é difícil, irmãos. Na igreja a gente vê muito isso. Tem gente que quer ser usado, mas ele não quer ser santo. Ele não quer ter a vida consertada. Ele não quer ter uma vida reta diante de Deus. Aí tem outros que querem ser usados, mas eles não querem se sujeitar a ninguém. Eles não querem estar debaixo de uma liderança, eles não querem estar debaixo de uma organização. Eles querem fazer no dia que der na telha, na hora que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Por quê? Porque não estão dispostos. Estão disponíveis, mas não dispostos. Então o Senhor, quando escolheu esses homens, ele mostrou para nós que ele faz do jeito que ele quer, para a glória dele.
E ele usa quem ele quer, ele levanta quem ele quer. E na hora que ele quer, assim também como ele levanta, ele abate. Ele derruba, ele tira, né? Então tem muita gente que está grandão hoje e amanhã pode estar pequenininho. Tem muita gente que está pequenininho hoje e amanhã pode estar grande. É assim que o Senhor faz. A gente aprende também, irmãos, que uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo é uma força mais potente do que as massas numerosas, cujo entusiasmo inicial por Jesus aparentemente foi causado por pouco mais do que pura curiosidade. Jesus, ele nunca se importou com as multidões para que, no sentido de que as multidões iriam encher os seus olhos, que agora estava muita gente seguindo ele. Não. Ele dizia era o seguinte, ó, não diz para ninguém que eu estou fazendo isso. Mas as pessoas falavam. E ele estava cheio de gente, multidões o seguindo. Na primeira multiplicação foram quase 5.000 homens. E comeram, sem contar as crianças e as mulheres. Então, muita gente seguia Jesus. No outro dia, irmãos, que ele fez a multiplicação, as pessoas foram procurar Jesus. Aí Jesus disse assim, vocês vieram atrás de pão, não foi? Vou ter uma mensagem para vocês aqui. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não é digno. Aí Jesus pregou um sermão duro. Aí a multidão foi embora e disse assim, dura esta palavra. Quem poderá suportá-la? Aí a multidão foi embora. Os 12 ficaram e Jesus virou para os 12. E vocês, não querem ir também? Aí quem é que responde? Pedro. Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ah, então tá bom. Vocês querem? Então vamos. Então, irmãos, tem gente que ele não aguenta palavras duras. Todo dia ele quer uma palavra de promessa, de bênção. Ele quer que uma chave seja profetizada na vida dele, a chave da vitória. Hoje a profecia para você é chave de conserto. E conserta, te ajeita, aperta esses parafusos. É assim, irmãos. Então é assim que funciona. Então o Senhor, ele usou aqueles homens cheios do poder de Deus. Estes homens aí, irmãos, foram os mesmos que fugiram quando Jesus foi preso. A Bíblia diz que todos fugiram. Mas depois que Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles quando eles estavam tudo trancado dentro de casa, com medo, se tremendo. Jesus apareceu no meio deles e disse assim, paz seja convosco. Aí eles ficaram impactados, Jesus apareceu ali, aí eles foram encorajados. Jesus ficou ainda muitos dias com eles, mas quando Jesus subiu aos céus, ele disse, fica aqui, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Quando chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Os mesmos que fugiram foram os que se levantaram para pregar com poder e autoridade. Estavam dispostos a serem presos e mortos por causa do nome de Jesus. Homens simples que nem eu e você. Homens simples, pescadores, outros artesãos. Homens que viviam com os pés sujos de andar na terra quente. Deus levantou para impactar o mundo. E deu certo, irmãos. O evangelho chegou até São Luís do Maranhão. Foi porque aqueles homens foram usados por Deus lá na Galileia. Começou lá em Jerusalém. E deu certo que chegou aqui. Mas ainda precisa chegar em outros lugares. E agora não são mais esses 12. Esses 12 já foram. Agora somos nós. E nós temos mais do que 12. Então a gente vai conseguir, irmãos, com o poder de Deus, basta que nos coloquemos debaixo da autoridade do Senhor. Agora entenda uma coisa, irmãos, quando a gente vai olhar para as Escrituras, e a gente fala da escolha desses homens, algumas pessoas ao olhar com, fazer uma leitura bem superficial, vai se perguntar assim, mas espera aí, como é que foi mesmo que se deu esse negócio? Porque um diz que foi nesse momento, o outro já disse que foi em outro. Por exemplo, abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 35. João capítulo 1, versículo 35. Irmãos, acharam? Diz assim, ó. Nos dias seguintes, João, que João é esse, irmão? João Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouvindo,
dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Aí você vê uma narrativa de João de uma forma. Agora vamos lá para Lucas capítulo 5. Volte aí, Lucas capítulo 5. Versículo 3. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vocês percebem que já tem um negócio diferente aqui. Aí você fica se perguntando, qual foi o chamado deles mesmo? O texto que nós lemos no início foi Lucas capítulo 6, dizendo que naquele dia Jesus subiu ao monte para orar. Quando chegou de manhã, ele separou 12. Aí a gente fica se perguntando, como foi que de fato se deu a escolha dos apóstolos? Há contradição nesses textos? Não há, porque na Bíblia não tem contradições. Mas há estágios na escolha dos apóstolos. O primeiro estágio, irmãos, é o chamado a conversão. Em João capítulo 1, versículo 25 a 31, que nós acabamos de ler, André, João, Pedro, Filipe e Natanael encontram Jesus pela primeira vez. Esse episódio ocorre perto do início do ministério de Jesus. E isso foi um chamado à conversão. Como é que se deu? João Batista estava lá. 2 deles já eram discípulos de João Batista. João Batista vê Jesus passando e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles discípulos foram atrás de Jesus. Aí Jesus perguntou: o que vocês querem? Aí ele disse: não, Senhor, onde é que tu mora, Senhor? Para ser que é 2 meninozinhos assim, né? Onde é que tu mora, Senhor? Ele disse: vem ver. Aí a Bíblia diz que eles passaram um dia lá. Aí eles depois foram anunciar a quem? A Pedro. Encontramos o Messias. Encontramos o Filho de Deus. Aí levaram Pedro a Jesus. Quando Jesus olhou para Pedro, disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, quer dizer Pedro. Esse dia, irmãos, foi o dia em que eles olharam Jesus pela primeira vez, e esses dias foi o chamado à conversão. Então a primeira etapa, o primeiro estágio do chamado dos apóstolos foi a conversão. Todos nós, irmãos, antes de nos envolvermos no serviço de Cristo, nós somos chamados para nos convertermos. Ninguém pode trabalhar para Jesus sem antes se converter. Irmãos, concordam? Se não for crente, não pode trabalhar para Jesus. Se não for servo de Deus, não pode trabalhar no reino de Deus. Tem que estar crente, convertido, cheio da graça e do poder de Deus. Então, nós entendemos aqui que esse primeiro estágio foi quando eles foram
chamados à conversão. Nesse dia, não envolveu o discipulado integral, ou seja, Jesus não disse assim, agora vocês vão andar comigo todo dia. Não foi assim nesse dia. Aí tem a segunda etapa. A segunda etapa foi um chamado à convocação. Eles foram convocados. A segunda fase do chamado, convocação. É o texto de Lucas, capítulo 5. Pedro já conhecia Jesus. A multidão apertava Jesus. E aí Jesus ele chega junto ao lago. Está aí um texto que acabamos de ler. Ele viu os 2 barcos perto do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, que era de Simão, e ele pediu então que afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ele ensinava as multidões. Pedro e Jesus já se conheciam nesse dia. E aí ele disse, Pedro, olha, te afasta um pouquinho com o teu barco. Aí depois ele disse, agora leva o teu barco para o lugar mais fundo. Agora lança as redes. Aí Pedro daqui esteimar, mas tá bom, Senhor, eu vou lançar porque o Senhor está mandando. Aí naquele dia aconteceu uma grande pesca. E aí nesse dia Pedro disse assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele percebeu que Jesus era o Filho de Deus. Então ele diz, afasta-te de mim. Então nesse dia Jesus disse, Pedro, não te espanta, tu vais ser pescador de homens. Então nesse dia Jesus convocou Pedro para ser um pescador de homens. Então essa segunda fase é o chamado para o serviço, é a convocação. E tem a terceira fase. Na terceira fase do chamado, aí sim é o apostolado. Em Mateus capítulo 10, versículos 1 a 4, abra aí a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4, diz assim, ó, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nesse dia aqui, que é um texto sinótico de Lucas capítulo 6, que nós lemos no início, descreve a terceira fase do chamado. Nesse dia aqui, irmãos, Jesus nomeou 12, dentre tantos outros discípulos que tinha. Então Jesus, ele não tinha só 12 discípulos naquele momento. Ele tinha muitos discípulos. Mas desse dia ele escolheu de todos os discípulos que ele tinha, 12 para serem apóstolos. E deu autoridade sobre eles para expulsar todo espírito imundo e para curar todo tipo de doenças. Neste dia, narrado segundo Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6, aconteceu a terceira fase do chamado para eles serem apóstolos. Amém, irmãos? E tem uma quarta fase. Aí o texto de Mateus 10. Tem uma quarta fase. É a fase ao chamada de martírio. É quando o Senhor agora, após a ressurreição, chama eles para serem testemunhas e discipularem as nações. Nesse dia não estavam mais os 12, só tinha 11. Porque Matias ele é eleito depois. Então só tinha 11. Então Jesus apareceu aos 11, com um corpo ressurreto, e os enviou ao mundo. Nesse dia aconteceu a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, nesse dia aqui, Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos: discipulem as nações. Esse martírio aqui, irmãos, é de testemunho. Vão e testemunhem agora. Vão e discipulem. Depois eles foram mortos por causa do nome de Jesus, e o fato deles serem testemunhas, que vem da palavra grega martirel, né, faz com que, então, a gente hoje faça uma aplicação de alguém mártir, ou martirizado, alguém que sofre. Mas o mártir é aquele que é testemunha, aquele que testemunhou um evento. Então essa é a quarta fase do chamado dos apóstolos.
Os irmãos entenderam? Então não há contradição. Então quando os irmãos estiverem assistindo a algum filme sobre Jesus, entendam que ali há uma licença poética. Ali há uma forma de representatividade sobre aquele aspecto. Mas isso não significa dizer que foi exatamente daquele jeito. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque eu já ouvi crente aqui dizendo que Maria Madalena estava ensinando os discípulos. Porque estava lá no The Chosen aparecendo assim. Não, irmão, não está na Bíblia isso aí não. Assim como uma vez eu estava dando aula no seminário, aí o irmão estava dizendo assim, um aluno lá, e pastor, é que nem naquele dia, né, que Jesus estava lá na cruz, no dia da crucificação, não sei o quê, aí apareceu assim, um urubu, né, logo na cruz, eu fiquei assim, pensando aqui, oh, meu Deus, onde foi essa parte da Bíblia? Eu não li essa parte, eu fiquei assim, procurando na mente, assim, que parte é essa? E ele começou a descrever, aí depois que eu falei, meu irmão, mas isso aí está escrito mesmo aonde? No filme, senhor, no filme, A Paixão de Cristo. Então tem gente que assiste um filme, principalmente quem assiste as novelas da Record, eles acham que é daquele jeito ali. Que as pessoas falam que um gíria, né? Falam chiano que nem carioca. Irmão, não, ali é uma representatividade. Ali é uma obra de ficção. Eu sei que os irmãos que estão aqui num culto de doutrina sabem disso. Quem não sabe é quem não vem. Aí fica falando bobagem por aí. Então não vão sair por aí dizendo. Aí daqui a pouco vão dizer, não tinha aquela mulher, aquela egípcia, que era discípulo de Jesus? Não vão sair por aí, só porque está lá na série aparecendo aí. Vamos olhar, por isso que a gente tem que olhar para a Bíblia, para as Escrituras. Por isso que é importante a gente também fazer esse tipo de estudo. Amém, irmãos? Então, houve essas fases no chamado dos apóstolos. E não foi assim de repente, Jesus estava passando, epa, vem, bora aqui. Bora andar aqui comigo aqui, tu vai ser apóstolo a partir de agora. Né? Não, teve essas fases. Agora, quando foi que Jesus, ele chamou esses homens para serem apóstolos? Vamos ver o que diz o texto. Vocês não lembram? De Lucas, que nós lemos no começo, Lucas capítulo 6, versículo 12. Começa assim, ó. Naqueles dias. Os irmãos lembram? Que a gente leu? Pode abrir a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias. Que dias são esses, irmãos? Esses dias aqui, irmão, se você for ver o contexto imediato do texto, estava se avolumando a perseguição contra Jesus. Então o que Lucas está dizendo é, olha, agora, depois do ministério de Jesus já ter um tempo, a perseguição começou a ficar mais ferrenha. E então agora, nesse momento, ele precisou escolher dentre todos 12. Isso significa, irmãos, que boa parte do ministério de Jesus, ele ainda não havia escolhido os 12 apóstolos. A escolha dos 12 apóstolos foi provavelmente da metade para o final do ministério terreno de Jesus. Isso não significa que eles não tinham andado com Jesus, que não estavam perto de Jesus, mas de que o treinamento intensivo como apóstolos foi um período de 18 meses, 1 ano e meio. Ou seja, metade do ministério terreno de Jesus, que foi em torno de 3 anos. Então, naqueles dias, Jesus escolheu 12 homens chaves para dar continuidade à proclamação do Evangelho para a salvação de Israel e a fundação da igreja. O tempo era essencial, não restava muitos dias. Pela maioria dos historiadores, estimava-se cerca de 18 meses. Antes do fim do seu ministério terreno, então estava acabando. Aquele era o momento de escolher os apóstolos. O treinamento mais intensivo começaria imediatamente e seria concluído em questão de meses. Então o treinamento dos apóstolos foi intensivo durante 18 meses. Como apóstolos, irmão. Estou falando como discípulos. Falando como apóstolos. Irmão, lembra das fases? Eles eram discípulos, mas agora como apóstolos, Jesus diz assim, ó, desses que tem aí tudinho, vou chamar esses 12, agora vocês vão andar comigo mais diretamente. 1 ano e meio, só os 12. Só os 12. Agora eu vou ensinar para vocês de forma intensiva o que vocês precisam saber quando eu for embora. Então, quando Jesus escolheu os 12 para serem seus representantes oficiais, ou seja,
pregadores do evangelho que levariam consigo tanto a mensagem quanto a autoridade de Cristo, não escolheu um único rabino, não escolheu um escriba, não escolheu um fariseu, não escolheu um saduceu, não escolheu um sacerdote. Nenhum dos homens selecionados por ele vinha de uma instituição religiosa. A escolha dos 12 apóstolos foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Jesus estava dizendo, olha, esses 12, nenhum deles tem nenhuma representatividade dentro das religiões judaicas, de nenhuma das seitas judaicas. Porque Jesus, uma das coisas que ele veio fazer foi confrontar esse judaísmo institucionalizado, onde ele colocava um peso maior sobre as costas da pessoa do que aquilo que elas poderiam suportar. Hoje não está diferente, irmão. Muitas vezes, por conta do legalismo, em muitos lugares quer se colocar um peso muito maior sobre a vida das pessoas do que de fato a Bíblia diz. Legalismo. Então, esses 12, irmãos, que eles foram escolhidos, eu vou correr um pouquinho aqui para dar tempo, eles foram escolhidos dentre esse grupo aí, ó. Então, os 12, está lá em Mateus capítulo 10, versículo de 2 a 4, acabamos de ler. Mas você lembra que Lucas 10, de 1 a 24, fala de 72, a missão dos 72. Então, eles saíram de 72 discípulos de Jesus. Dentre esses 72, ele escolheu 12. Mas Atos capítulo 1, versículo 15, diz que lá no cenáculo tinham quantos? 120. 120 crentes, ou seja, além dos 72 que andavam com Jesus, que dentre eles estavam os 12, Jesus tinha outros seguidores, ou outros que se converteram após a sua ressurreição. E esses outros estavam reunidos no cenáculo e totalizavam 120 no dia de Pentecostes. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu a mais de 500 pessoas durante o período que ele esteve aqui, antes de subir aos céus. Então percebam, irmãos, que Jesus ele tinha muitos discípulos, mas só 12 apóstolos. Então esses 12 apóstolos são aqueles que ele treinou de forma intensiva. E são sobre esses 12 que nós vamos estudar. Mas a gente não pode dizer, irmãos, que Jesus só tinha 12 discípulos. Amém? Ele tinha muito mais admiradores. Alguns o seguiam em secreto, como era o caso de José de Arimateia, Nicodemos. Quando Jesus morre, quem é que pega o corpo de Jesus? José de Arimateia e Nicodemos. Eram homens proeminentes na sociedade. Jesus poderia muito bem escolher Nicodemos e José de Arimateia. São homens ricos, poderosos, proeminentes. Eu vou escolher entre os 12. Quando eles falaram, todo mundo vai ouvir. Mas Jesus não quis fazer assim. Por quê? Porque Paulo ele disse no texto que nós lemos que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Que Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Quando tu pensar assim, de vez em quando eu penso nisso aí, por que Jesus me escolheu? Ah, já sei, porque Jesus escolhe o louco. É o louco, irmão. Amém? Então quando tu pensar que tu é alguma coisa, eu sou lindão, um bonitão. Tu não é não, tu é louco. Por isso que Jesus te chamou para trabalhar para ele. Amém? Então, quando Jesus foi escolher os seus discípulos, como é que ele fez? Nós já lemos o texto. Ele passou a noite orando. Irmãos, o verbo que é utilizado, a palavra que é utilizada para dizer que ele passou a noite orando, é uma expressão grega que diz assim, que ele não ficou nem um minuto da noite sem estar orando. Ou seja, da hora que escureceu, a hora que amanheceu, Jesus esteve orando para escolher discípulos. Jesus, irmãos. Aí hoje a gente quer escolher as pessoas como? Pelo dízimo. Quem é mais legal? Quem fala melhor? Quem é mais proeminente? Aquele gente boa. Jesus passou a noite orando, buscando. E aí quando ele desceu pela manhã, ele chamou, está aqui o texto de Lucas, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12. Então eu não sei quantos tinham lá, mas tinham mais de 12. Aí ele escolheu 12. E aí, desses daí, ele vai dizer,
Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes. Aí são os 12. Então, desses que nós vamos falar. E por que 12? Os irmãos já se perguntaram, por que Jesus não escolheu 13? Porque 13 não é de Deus, né, irmãos? Jesus escolheu 12, porque, irmãos, o número 12 está relacionado à história de Israel no Antigo Testamento, né? 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Então, ao escolher os 12 apóstolos, Jesus ele estava com efeito, né, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. 12. E ele diz mais, Lucas 22, 29, que os apóstolos, esses 12, iriam julgar Israel. Então o Senhor ele fez, irmãos, a escolha desses homens foi algo poderoso. Ele não estava escolhendo para quem ia fazer uma coisa simples. Era uma nova liderança para uma nova aliança. Por isso que eles foram homens privilegiados. Você já imaginou, irmãos, do período que Jesus passou aqui na terra, esses 12 foram os que tiveram mais intimidade com Jesus. Imagina aí alguém que você gostaria assim de ter intimidade. Que é alguém que, humanamente falando, de destaque. Poxa, eu queria tanto conhecer essa pessoa, saber quem ele é. Agora imagina Jesus te chamando e diz assim, meu filho, tu vai fazer parte dos meus 12. Tu vai fazer parte do meu círculo mais íntimo. Tu vai andar comigo. Quando eu acordar, tu vai estar lá do meu lado. Quando a gente for dormir, a gente vai dormir próximo um do outro. Os 12. Eles viram coisas extraordinárias. E eu acho que a coisa mais impactante que aqueles homens viram em Jesus foi quando ele orava. Porque quando eles tiveram a oportunidade de pedir para Jesus ensinar alguma coisa, eles não pediram para Jesus para ressuscitar mortos, para curar o leproso, para dar vista ao cego. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, Jesus devia orar de uma forma tão impactante, tão íntima com o Pai, que eles ficaram pensando, nós queremos orar desse jeito. Era tão diferente que eles queriam aprender a orar. Eles queriam aprender a orar como Jesus. Então Jesus, ele impactou a vida desses homens. Agora a pergunta é, o que são os apóstolos, né? Ele escolheu e deu o nome de apóstolo. Ele diz assim, deu o nome de apóstolo. Então, só o título já era significativo, porque esse verbo grego, apostelo, significa enviar. A forma de substantivo apóstolos quer dizer aquele que é enviado. A palavra portuguesa apóstolo é uma transliteração e não uma tradução da palavra grega. Os apóstolos eram enviados. Então Jesus ele separou dos discípulos 12 que seriam enviados. Aqueles que foram enviados. Então a palavra apóstolo significa enviado. Aquele que vai com uma missão. É aquele que é enviado por alguém. Então ele escolheu esses apóstolos, porque eles tinham uma missão para cumprir. Então quando a gente fala apóstolo, eles não estão fazendo uma tradução, é uma transliteração, é ver quais são as palavras correspondentes no grego, que mais se parece com a nossa língua portuguesa, e a gente faz uma transliteração. Assim como o nome de Jesus. Você sabe que nome próprio a gente não faz tradução, né, irmãos? Nome próprio ele não é traduzido para outra língua. Então, às vezes, se você for para um outro país e a pessoa não souber pronunciar o seu nome, eles vão te chamar de outra coisa, de Chico, de Zé, alguma coisa. Se vocês não conseguirem, a língua deles não conseguir pronunciar. Mas não há como traduzir. E o nome Jesus também é transliterado, Jesus, que vem de Yeshua. Então ele é transliterado. Agora não vamos fazer que nem um aluno meu no seminário, que eu falei sobre isso aí, na aula, ele saiu correndo para o pastor dele, dizendo assim, pastor, tem um professor ali dando aula ali, dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, né? Demônios obedecem em nome de Jesus, do jeito que a gente fala, porque sabe que a autoridade está neste nome. Então assim, apóstolos também não é uma tradução, é uma transliteração. Amém, irmãos? Então, por exemplo, Paulo, se for lá para os Estados Unidos, numa linguagem onde a linguagem americana é Paul, né? Mas é o mesmo nome, é o mesmo Paulo. Amém?
Pedro, é Peter, mas é o mesmo nome. Então, os apóstolos, eles não pregaram uma mensagem humana. A verdade lhes foi concedida por revelação direta. Assim foram a fonte de toda a doutrina da igreja. Sabe o que significa ser enviado como apóstolo? Significa que eles eram a fonte da doutrina, irmãos. Percebam quando alguém diz assim que é apóstolo hoje, ele está requerendo sobre si uma coisa que ele não pode ter. Não é simplesmente um título. Quando alguém diz assim, eu sou apóstolo, ele está requerendo sobre ele um título que ele não pode ter, porque quando Jesus ele denominou esses homens de apóstolos, ele colocou sobre eles uma autoridade e a revelação direta que eles receberiam da parte de Deus doutrinaria a igreja. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, porque eles receberam essa autoridade, receberam da parte de Deus. Atos 2,42 descreve as atividades da igreja primitiva nestes termos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por quê? Porque eles receberam essa revelação direta. Então, o que os apóstolos escreviam, a doutrina que eles ensinavam, eles tinham recebido, eles não simplesmente foram enviados, eles receberam da parte de Jesus. Então, hoje uma pessoa dizer que ele é apóstolo, só porque não quer ser chamado de pastor, porque ele quer ser maior do que o outro, ele não tem isso aqui. Ele não tem essa autoridade. Não fazer que nenhum outro que estava aí na televisão, ele lendo o texto aqui de Pedro, ele diz assim, ó, de apóstolo para apóstolo. Pedro vacilou aqui. Não, isso é uma vergonha, né? Quando alguém fala um negócio desse. Então, antes do Novo Testamento ser concluído, os ensinamentos dos apóstolos eram a única fonte da verdade sobre Cristo e a doutrina da igreja. Era a única fonte. Quando eles queriam saber o que foi que Pedro disse, o que foi que os apóstolos disseram sobre isso. Então, depois que eles morreram, a igreja percebeu a necessidade de formar o cânon do Novo Testamento, para que eles pudessem passar para outros os ensinamentos. Então, os apóstolos foram dados para edificar a igreja. Para que servem os apóstolos? Efésios 4:11 diz que Cristo concedeu os apóstolos, assim também como os pastores, os evangelistas, os mestres, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Tem irmão que canta querendo da harpa e diz assim, meu pastor é Jesus Cristo, nele posso confiar. E diz assim, não, eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus Cristo. Mas sabe o que Deus deu pastores para a igreja? E apóstolo aqui é um pouco diferente. Mas para que ele deu? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação, para ensinar, para orientar, para dirigir. Então, irmão, significa que Deus, ele deu dons para a igreja, mas os dons espirituais não são dons diretivos. Dons espirituais, falar em línguas, profecia, não são dons diretivos. Quem tem esses dons não significa que agora eles vão ser líderes na igreja. O líder, ele tem que ter esses dons, ele pode ter esses dons, mas não significa que quem tem esses líderes tem que ser líder. Os irmãos estão entendendo? Então tem gente que é usado com dom de profecia, aí vem um e diz assim, olha, abre tua igreja, rapaz. Abre uma igreja para ti. Vai ser pastora. Tu está perdendo tempo. Mas, rapaz, aí tem muitos que estão sofrendo, não sabem por quê. Deus, ele dá a capacidade, não é só para fazer, irmãos. Quando Deus, ele coloca, ele dá a capacidade para fazer e para suportar. Então, quando Deus não coloca, o cabo não suporta. Não aguenta. Então, a capacidade não é só para isso. Então, Deus deu para a igreja, para que a igreja seja edificada. E os apóstolos, irmãos, tiveram seus ensinos registrados no Novo Testamento, porque aquilo que eles receberam era a doutrina que precisava passar para a igreja. Era a doutrina. Então, percebam como é muito importante saber por que o Senhor escolheu apóstolos. E o treinamento deles? Estamos terminando, tá, irmãos? Por que o processo de aprendizado foi tão difícil para os apóstolos? Os irmãos leiam o Novo Testamento, os irmãos vão perceber, principalmente nos evangelhos, que muitas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos, seus apóstolos. Rapaz, vocês são homens de pouca fé. Tem hora que a gente fica até com vergonha, né, irmãos? No caso de Pedro,
Porque ele diz assim, Jesus ele pergunta, quem dizem as pessoas que eu sou? Aí Pedro, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus elogia Pedro. Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Aí ele fica todo entusiasmado. Aí depois quando Jesus continua, dizendo que é necessário que o Filho do Homem morra, sofra, ele, jamais, Senhor. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. A gente fica logo até com vergonha, assim, de coitadinho de Pedro, né? Está indo tão bem. Ou seja, o treinamento deles teve intensidade, mas também teve dificuldade. E por que teve dificuldade? Primeiro, faltava entendimento espiritual. Aqueles discípulos ainda precisavam conhecer muitas coisas. Eram homens simples. Não estavam acostumados com muitas coisas que foram apresentadas. Eles pensavam que Jesus era um líder político. Eles pensavam que Jesus ia tomar à força Israel das mãos do Império Romano. Por isso que a mãe de dois deles vai lá e diz assim, Senhor, bota um para sentar à direita, outro para sentar à esquerda. Porque eles pensavam, ela pensava assim como eles, que o reino de Jesus Cristo era um reino terreno. Então faltava entendimento espiritual, mas também faltava humildade. Eles tiveram dificuldade porque faltava humildade para aqueles homens. Tanto que Jesus ensinou muita coisa a respeito disso, de como eles precisavam ser humildes. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, Pedro, de novo, né? Ele diz assim, não, Senhor, você não vai lavar meus pés. E aí Jesus diz assim, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele diz, não, Senhor, então lava logo o pé, lava a cabeça, lava tudo, não. Né? Porque Jesus estava ensinando para eles humildade, e eles precisavam ser humildes. Então havia essa necessidade deles aprenderem com humildade. E isso, irmãos, é algo que a gente precisa também. A gente precisa ter humildade para aprender. Quando nós chegamos na adolescência espiritual, que é um termo que eu tenho usado aqui com os irmãos, a gente acha que a gente não precisa aprender mais nada. A gente não precisa mais crescer, a gente não precisa mais mudar, a gente não precisa mais progredir, e a gente acha que já está tudo bem, mas não é assim. Não é dessa forma. Então, a gente precisa, para aprender mais, ser humilde. Tem gente que diz assim, não, aí ele fez um curso de teologia, né? Aí ele diz assim, não, eu não consigo mais ouvir todas as mensagens. Não sei porquê, eu não... Isso, assim, não consigo, assim, é um negócio assim que... Quando a pessoa não faz, assim, a interpretação hermenêutica correta do texto, né? Quando ele fala diferente, assim, estabalhoado, então, não dá para mim, não consigo ficar numa igreja assim. Porque ele acha que agora ele não consegue mais ouvir um crente, irmãos. Deus, nós já vimos aqui hoje, Deus usa quem Ele quer. Nós temos que ser humildes para ouvirmos todos. Às vezes eu estou pregando aqui, irmãos. Tem irmãos que estão pregando para o outro lado. Nem é assim não, rapaz. Nem é assim não, é desse jeito aqui, ó. Esse pastor está vacilando aí, rapaz, né? É desse jeito. Irmãos, o que Deus não me revela, os irmãos me contam. Então a gente tem que ter humildade para aprender. Então faltava humildade da parte daqueles homens. Eles eram egoístas, egocêntricos, eles eram interesseiros, eles eram orgulhosos. Você vê o interesse daqueles dois, eles queriam sentar ao lado de Jesus, do lado direito ou do lado esquerdo, e Jesus ele humilhou-se a si mesmo. Irmãos, Jesus, se ele viesse hoje aqui à terra novamente, da mesma forma que ele veio da primeira vez, muitos líderes não ficariam mais nas suas posições por causa disso aí. Não ficariam. Falta-nos humildade. Reconhecermos a nossa miséria. Quem nós somos. O outro fator que dificultou foi a falta de fé. Falta de fé naqueles homens. Né? Além de entendimento, de humildade, eles careciam de fé. Você vai ver que muitas vezes, pelo menos em 4 ocasiões, Jesus chama eles de homens de pequena fé. Homens de pouca fé. Jesus chama eles até de tímidos. Por que vocês são tímidos? Porque vocês não têm fé. Irmãos, aqui também a gente percebe isso. Às vezes a gente está dizendo, Deus quer te abençoar, vem à frente, irmão. Mas será que é comigo? Aí termina o culto, aí vou sair aqui e ver uns 4 me abordando. Pastor, será que aquele negócio era comigo? Eu falei, não sei, tu não foi? Como é que eu vou saber? Porque eu achava que era contigo, tu tinha que ter ido lá para frente. Oração. Humildade, mas também falta fé.
Ah, mas se eu for, o que o pessoal vai pensar de mim? Vai pensar que eu estou precisando. Não posso passar essa imagem para os irmãos, não. Aí tu perde a benção. Tu perde a benção. Então, a fé deles precisava ser fortalecida. Aí eu coloquei, por exemplo, essa imagem aí de Pedro afundando. Porque faltou fé. Ele teve até coragem, mas depois faltou fé. Então a gente tem que ter fé. E também faltava comprometimento. As multidões, elas estavam empolgadas, os milagres se multiplicavam, os discípulos estavam extasiados e as pessoas achavam que estava tudo bem. Mas no dia que os soldados chegaram para prender Jesus, o que aconteceu? Tudinho fugiram, irmão. Então quem é comprometido fica. Amém? Quem é comprometido fica, ainda que esteja difícil. Então Jesus precisou ensinar para eles sobre comprometimento. Tanto que quando Jesus ora, em João capítulo 17, ele ora para que eles permaneçam, para que eles fiquem fiéis, firmes. Então faltou para eles comprometimento. E por último, faltava para eles poder. Faltava poder, porque sozinhos eles eram fracos, eram desamparados, eles estavam ali com medo, tinham medo de ser confrontados com o inimigo, pelo inimigo, né? Mas faltava poder. Uma vez eles tentaram expulsar um demônio, não conseguiram. E faltava o quê? Poder. Mas quando chega em Atos dos Apóstolos, Jesus sobe aos céus e desce sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios do poder, revestidos de poder. Então, quando eles foram cheios de poder, ninguém segurou mais esses homens. Ninguém segurou mais, porque agora eles estavam cheios de poder e de autoridade da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Próxima semana, com a graça de Deus, nós continuamos aí já falando já especificamente da vida de um dos apóstolos. Amém?